E estamos começando mais um BRF Futebol, seu podcast sobre fantasy futebol no Brasil. Então, pessoal, chegamos às finais da Liga de Fantasy. Eu acredito que ninguém aqui joga até a semana 17 e eu espero que não, né? Porque semana 17 não é o tempo para se jogar final de Fantasy. É para você já estar aí prestando atenção nos playoffs da NFL e com seu título e sua taça na mão. Fica aí com a gente. Olá, meus amigos. Estamos de volta aqui para a última semana do podcast sobre Fantasy, das apostas sobre Fantasy, porque a gente já está com a semana 16 aí na nossa lista, na nossa frente. Quem está na sua final tá bem. E eu tô aqui com o Matheus Mendes para a gente falar das apostas da semana 16, as apostas para a final do seu Fantasy. E aí, Matheusinho? Fala, presida, Caio. Chegou a hora, hein? O momento que todos esperávamos, o Super Bowl aí da grande maioria das ligas de fantasy. Tô em alguns ainda esperando ganhar esse título. Vamos ver o que é que vai acontecer e quais são as perspectivas desse final de semana pra gente. E aí, Matheusinho, conseguiu passar das suas semifinais todas? Consegui, Caio. Das quartas, vamos dizer assim, para as semis eu caí em algumas, mas da semi pra final eu tô aí em 3 ligas. Vamos ver o que é que vai acontecer. E você, como é que tá? Cara, eu tava esperando ir para muitas das minhas finais, mas acabou que eu tava em 7 ligas, 7 semifinais. Eu pensei que eu ia para umas 6, mas durante os jogos aí, Kenyan Drake me deu uma surpresa. Aquele TD final ali do Atlanta Falcons para cima do 49ers acabou de botar a última pá de terra no meu caixão em uma liga, e aí eu acabei indo para 4 finais. Tá bom. Aproveitamento maior que 50%. 7 ligas eu fui para 4 finais, tá bom. 2 Dynasties e 2 Redraft. Aquela Dynasty que a gente já comentou aqui, né? É bem interessante, de Superflex. Mas vamos lá, Matheusinho. Essa semana a gente tem o Houston Texans enfrentando o Tampa Bay Buccaneers. Pois é, Caio, rodada massa para todo mundo que gosta de fantasy de NFL, além de ser a final da maioria das ligas, tem NFL durante o sábado. Então no sábado pela tarde, Texans e Buccaneers se enfrentam, o jogo vai ser transmitido e deve ser um jogaço para quem gosta de ataques. Um over e under aí na linha de 50 pontos, com favoritismo leve por 3 pontos para os Texans, ou seja, o tiroteio aí, o famoso shootout, é o que a gente espera para essa partida. 2 defesas que cedem aí cerca de 270 jardas em relação ao ataque aéreo, o que coloca as perspectivas positivas para os principais jogadores que estão envolvidos nesse jogo aéreo. Pelo lado dos Texans, Deshaun Watson é uma ótima opção, DeAndre Hopkins sempre, nessa rodada então mais ainda, e o Darren Fells, o tight end, chega como uma boa alternativa. Pela equipe dos Bucs, o menino James Winston, meu menino mais uma vez brilhou, por mais que o Caio Ribeiro continue aí destilando seu ódio para cima dele, ele continua fazendo grandes pontuações, e assim, esse ataque já tem perdido o Mike Evans na semana passada, perdeu agora o Chris Godwin, que não deve voltar mais nessa temporada, o que coloca todos os holofotes nos outros alvos da equipe. O Brashad Perriman, que vai ser o principal wide, vamos ver como é que ele vai lidar aí com a marcação do corner 1 do adversário em cima dele, e também os tarendes, Cameron Braid e o Jay Howard. Outras escolhas para a partida são Will Fuller, Scott Miller, Peyton Barber, Carlos Hyde, então é um jogo muito bom pra gente escalar muita gente. Pois é, Matheus, eu já lhe disse o seguinte: James Winston é aquele cara que anda entre a insanidade e a loucura. Enquanto ele estiver insano, ele tá produzindo, meu velho. Só que ele produz assim, não sei quantas mil jardas e inúmeras interceptações. Então, ele tá na insanidade. É que nem um bipolar, né? Ele tá na depressão ou na mania. Quando ele tá na mania, ele tá produzindo. Então, ele tá na mania, bora ver o que é que ele vai fazer nesse jogo. Por favor, que eu tenho ele como titular em um dos meus times que eu tô na final.
Que nada, ele tá contra mim em uma final, então eu quero mais é que ele exploda. Eita, olha o que eu tô dizendo, você vai perder um título por causa do menino James Winston. Ele vai enfiar 30 pontos e vai acabar contigo. Olha o que eu tô te dizendo. Mateuzinho, eu não sei. É uma liga Superflex. É justamente nessa Superflex a gente tem Patrick Mahomes e Lamar Jackson no mesmo time, Seu né? time é Com chato, Mark Ingram. tá? O Mark Ingram, então, assim, eu acho que dá pra confiar no time, dá pra confiar no time. Eu Realmente, perder por causa de James Winston. Se eu perder por causa de James Winston é porque eu tinha que aprender uma lição esse ano. Mas vamos lá. Buffalo Bills enfrenta New England Patriots. Isso aí, um jogo que coloca o Wolverine ali em 38 pontos, tende a ser muito defensivo. Os Bills numa crescente, vem de vitória, e os Patriots daquele jeito, né? Venceram mais uma partida, mas as críticas estão por ali. A equipe está produzindo muito mais defensivamente do que ofensivamente. Então, para os dois times, a expectativa é tentar pontuar em todas as oportunidades que tiverem, tentar correr bem com a bola. O passe vai ser muito complicado. Por isso, as principais escolhas para essa partida são o Sonny Michel e o James White, na equipe dos Patriots. Tem o Julian Edelman também, pode ser um jogador que se destaque, principalmente na Liga PPA, apesar da decepção que ele foi nessa semana passada. E pela equipe dos Bills, o Devin Singletary, precisa segurar um pouquinho melhor a bola, sofreu um fumble no jogo passado, mas é um grande jogador. E o John Brown aparece aí como principal alvo do Josh Allen. Em relação às escolhas que são mais complicadas, né, as escolhas que a gente não observa tanto piso nem teto de pontuação, estão os dois QBs da partida, o Tom Brady e o Josh Allen, além dos outros recebedores. Então, Philip Dorsett, Ben Watson, Cole Beasley, são todos jogadores muito complicados de escalar, porque a gente está esperando um jogo bem defensivo. Pois é, rapaz, desde que eu lembro de começar a ver NFL, o jogo entre Bills e Patriots é jogo pegado, velho. E assim, essas duas defesas estão jogando em altíssimo nível. O Stephen Gilmore tá destruindo, a defesa dos Bills também fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que vai ser um jogo bem pegado, realmente. Pois é, nem os 20 pontos da defesa dos Patriots no jogo passado conseguiu me salvar dos 30 e tantos, eu acho que 38 de Kenyan Drake. Quem diria que Kenyan Drake ia ser meu algoz? É difícil. Mas vamos lá, tem um jogo de divisão, Los Angeles Rams tendo que ganhar contra o San Francisco 49ers. É jogo muito importante e muito curioso, né? Os Niners que perderam para os Falcons na semana passada, então começam a se arriscar. Se perderem aqui, já não controlam o próprio destino. Precisam vencer para chegar, para ganhar do Seahawks na última rodada e ganhar a divisão. Enquanto isso, os Rams estão no desespero, precisam ganhar de qualquer jeito para conseguir uma vaguinha nos playoffs. Em relação para essa partida, a gente olha que para os Rams, enfrentando a grande defesa dos Niners, é tentar correr com a bola. A defesa que cede aí 115 jardas por jogo para running backs. Contra o passe ela é muito, muito complicada, são só 150 jardas. Então o Todd Gurley vai ser uma peça importante. E os Niners, por outro lado, vão conseguir equilibrar, tentar encontrar oportunidades, tanto passando a bola quanto correndo. Nessa perspectiva, a gente tem como melhores escolhas na equipe dos Niners o Raheem Mostert, que é um running back que está assumindo o volume da equipe, está fazendo TDs e pode continuar nessa boa sequência de jogos. E a gente não pode deixar de falar de George Kittle, por mais que o adversário seja complicado, ele é, na minha opinião, o melhor tight end da NFL hoje, junto ali com o Travis Kelce talvez, mas está jogando demais, é um cara que a gente tem que escalar independente de qualquer coisa. Pela equipe dos Rams, o Todd Gurley, como falei, deve ser o jogador mais explorado, deve tocar bastante na bola e a grande escolha dessa equipe. Outras escolhas que a gente chama aqui de escolhas gerais, jogadores que podem ir bem, apesar de não ter tanta garantia assim, a gente tem o Cooper Kupp, Emmanuel Sanders, Tevin Coleman e o Deebo Samuel. Em relação às piores escolhas, as escolhas mais arriscadas, Jimmy Garoppolo, Jared Goff e o Robert Woods. Pois é, Matheus, o George Kittle tinha, assim, acho que no terceiro quarto do jogo ele tinha, 77 jardas de recepção, enquanto o time tinha 11. Todo o resto do time, né? Então é um jogador muito acionado. Depende muito do plano de jogo que se desenvolva dentro da partida, mas George Kittle não é um cara que você vai deixar no banco essa semana. Com certeza não. Foi o Camara que me decepcionou, você pode deixar. Mas George Kittle eu não deixaria também não. O Camara decepcionou bastante essa temporada, né? Ele foi um bush essa temporada. Em relação à escolha de draft dele, estava ali sempre no top 3, ele acabou não correspondendo. Acho que nem se ele tivesse no segundo round, entendeu? Ele ainda assim ele decepcionou. Então é difícil pegar um jogador desse e realmente você ter uma evolução dessa. Vamos lá mandar uma carta pro Camara pra gente reclamar. E vamos lá para New York Giants e Washington Redskins. Jogaço!
Aí é jogo, viu? Duelo divisional aí dos Giants contra os Redskins. Os Giants que venceram, olha só, na semana passada contra os Dolphins, não estão brigando mais por nada. Os Redskins muito menos também. Olhando para essa partida, a gente vê que os Giants precisam utilizar o Saquon o máximo que puder, colocar a bola na mão dele para ele tentar produzir, ele que melhorou na semana passada em relação ao que vinha produzindo durante a temporada. E para a equipe de Washington é tentar passar a bola. A gente sabe que a defesa dos Giants é muito problemática, cede aí mais de 260 jardas por jogo e 2 TDs passados por partida para quarterbacks, então os Redskins devem utilizar muito do jogo aéreo para tentar encontrar os melhores caminhos. Sobre as grandes escolhas para a partida, a gente tem nos Giants o Saquon Barkley, que deve ter muito volume, o Darius Slayton, o wide receiver e calouro que vem jogando muito bem, e o Evan Ingram, que deve voltar de lesão, vamos ver como é que ele volta. Em relação aos Redskins, a gente tem o Dwayne Haskins, claro, é um cara que não mostrou muita consistência ainda esse ano pra gente, começou o ano muito mal, mas jogou bem semana passada. Se você está numa liga muito grande e precisa de uma aposta entre QBs, ele pode te ajudar, apesar de não termos tantas garantias. O Terry McLaurin, que voltou, teve um início de temporada muito bom, caiu nas últimas 2 semanas, ressurgiu como uma grande opção. E o Adrian Peterson, como a equipe dos Redskins deve ter muita oportunidade de TDs, ele pode aparecer. Outras escolhas gerais são o Trey Quinn, Chris Thompson, Golden Tate, o Sterling Shepard e até o próprio Lyman. Nossa, Maria, Lyman. Então, Saquon Barkley... Pra quem gosta de emoção, né? Pra quem gosta de muita emoção, botar o Lyman na final de Fantasy é duro. Saquon Barkley e Terry McLaurin para mim são os grandes destaques desse jogo. Eu acredito que os dois vão fazer bonito aí para as finais de Fantasy, e foi bom esse retorno do McLaurin agora no final. Foi bom não, tentando ele numa liga, foi péssimo. Vamos lá, New Orleans Saints encontra o Tennessee Titans. Uma partida que deve ser bem interessante. Os Titans vêm de derrota contra os Texans, um jogo que machucou a equipe na briga pela pós-temporada, mas segue vivo. E os Saints, melhor do que nunca, o Drew Brees fez uma partidaça no Monday Night. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Um jogo que está com over colocado ali em mais de 50 pontos e com leve favoritismo para os Saints de 3 pontos. Então, equilíbrio esperado, mas muitos pontos também. Então, vamos ver o que é que tem de fantasy pra gente nessa partida. Olhando para ela, a gente vê para os Saints o Drew Brees, fez uma partida de 29 de 30 passes completados, mais 300 jardas e 4 TDs, foi realmente fantástico, e consequentemente seus alvos, principalmente o Michael Thomas. E pela equipe dos Titans é tentar passar a bola com consistência, com eficiência, utilizar do momento do Ryan Tannehill, utilizar da possibilidade de play action que o Derrick Henry traz, porque ele corre bem com a bola, para tentar avançar no campo. Olhando para as grandes escolhas da partida, a gente tem o Drew Brees e o Michael Thomas na equipe dos Saints, além do Jared Cook, que é um cara que vem fazendo seus TDs e pode aparecer novamente. O Alvin Kamara também é um cara que, como o Caio falou, tá decepcionando, mas a gente sabe que ele tem um teto gigantesco, especialmente em ligas PPR, é um cara que pode explodir a qualquer momento, não tem como deixar no banco. E pela equipe dos Titans, o Ryan Tannehill, que vem evoluindo, vem jogando muito bem, e o AJ Brown, um calouro, tá jogando demais nas últimas semanas, fez uma partidaça contra os Texans, foi muito acionado, uma coisa que durante a temporada ele recebeu alguns grandes passes, fez umas big plays, mas nesse último jogo ele foi muito acionado, tocou na bola várias vezes, então isso demonstra que o volume dele tá aumentando, pode ser uma aposta legal. Outras escolhas gerais para a partida, a gente tem o Derrick Henry e o Latavius Murray, os dois running backs aí das duas equipes, o Corey Davis e o Ted Ginn Jr. já para as ligas maiores. Sobre as escolhas ruins, o John Smith, tight end dos Titans, e o Dion Lewis, o running back. Pois é, você vê que jogadores melhoram muito dependendo do esquema de jogo que eles enfrentam, né? O que não está sendo o Ryan Tannehill no final dessa temporada, né? O cara tem produzido bem, tem boas oportunidades, inclusive nesse jogo aí, para streaming, deve ser um jogador que está sendo muito usado nas finais de fantasy. E vamos adiante, temos Pittsburgh Steelers versus New York Jets. Um jogo bem complicado que tende a ser amarrado, duas defesas talentosas e dois ataques problemáticos. Quando a gente tem esse cenário, a gente sabe que é um jogo que você tem que valorizar quando tem a posse, tentar tê-la por muito tempo para cansar a defesa adversária e tentar pontuar em todos os drives. Já que as duas defesas são competentes tanto contra o passe quanto contra a corrida, a gente não tem tantas escolhas assim. Para melhores escolhas, nós destacamos o James Washington, caso o Juju não jogue, a gente ainda não tem essa definição nesse momento. O James Conner, que é um cara que tende a ter um grande volume
volume, tende a tocar muito na bola, e o Daniel Brown. Outras escolhas, que são as escolhas gerais, são Le'Veon Bell, a gente sabe que é um cara que tem um teto altíssimo, vamos ver se ele vai conseguir produzir, e o Jameson Crowder, cara que semana passada fez uma partidaça, conseguiu aí 2 TDs, muitas jardas, acabei deixando ele no banco numa liga, quase me ferrei, mas deu tudo certo. Provavelmente ele vai ser titular nessa semana, porque eu perdi o Chris Godwin nessa liga. Então, Crowder, pelo amor de Deus, meu filho, me ajude. Essa final, inclusive, é contra a Tuca. Tuca é nosso ouvinte. Então, abraço, Tuca. Espero aí que a maioria desses jogadores se machuquem no primeiro quarto. Sacanagem. Espero que a gente faça um grande jogo, Tuquinha. Aí vai ser massa. Em relação às escolhas mais complicadas para a partida, a gente tem Sam Darnold, Vince McDonald, Demarius Thomas, Jalen Samuels, todos jogadores muito arriscados. O Robbie Anderson é um cara que cabe nas ligas maiores, mas a gente não tem tanta certeza, porque ele precisará de uma big play para ir bem. Pois é, eu deixei o Jameson Crowder no banco e teria ganhado uma liga se eu tivesse colocado ele no lugar do David Montgomery, né? Então, Jameson Crowder, ainda olhei pra cara dele, fiz um confronto tão difícil desse aí, e o outro com um confronto fácil, você vê que nada é certo no fantasy. 3 jogos bem ruinzinhos nas últimas semanas, estava sendo pouco utilizado. Mas quando o time precisa atacar ali pelo slot, ele é mortal. Aí 21 pontos seria de muito bom agrado. E vamos para outro jogo emocionante, valendo vaga aí para o primeiro spot do draft. Então temos Cincinnati Bengals versus Miami Dolphins. Vixe Maria, jogo horroroso. Para as duas equipes é tentar correr com a bola, explorar as secundárias, são duas defesas muito complicadas. Então tem muita gente aí para a gente colocar. Pela equipe dos Bengals, Andy Dalton numa liga maior, Tyler Boyd, principalmente o Joe Mixon, que talvez seja o grande jogador dessa partida. Pela equipe dos Dolphins, a gente tem o Devontae Parker, principal wide da equipe, Ryan Fitzpatrick e os running backs de Miami, o Patrick Laird principalmente, jogador que vem melhorando nas últimas semanas. Outras escolhas mais gerais são o John Ross e o Giovanni Bernard pela equipe dos Bengals. E para ter cuidado com os talentos dessa partida, Mike Gesicki e Tyler Eifert não devem ser dois jogadores com tantas oportunidades assim. Pois é, Matheusinho, é um jogo aí. O bom desse jogo é que pro Fantasy ele é ótimo. Maravilhoso. Meu amigo, aí você vai ter jogador para fazer ponto, que é uma beleza. Tyler Boyd tá numa liga, eu tô aí na dúvida se eu boto o Raheem Mostert, o Tyler Boyd ou James White, a dúvida tá boa. É a Liga BFB lá, vamos jogar contra o Liga dos 32, que estamos na final, de novo, hein? Mais uma vez, né? Mais uma vez, rumo ao bicampeonato. Vamos ver se na Liga dos 32 o Edu não bota água no chope da gente. Vai ser uma boa partida, vai ser um jogo duro, bem duro. Vamos lá, Carolina Panthers vai para casa do Indianapolis Colts. Um jogo que está colocado ali como um favoritismo para os Colts em 6 pontos nas principais casas de apostas. E para a equipe de Indianápolis é principalmente tentar investir nas corridas, aproveitar as oportunidades de passe quando elas aparecerem. A defesa dos Panthers tem muitos problemas contra o jogo corrido, então por isso que o foco da equipe dos Colts deve ser esse, uma equipe que corre muito com a bola já e que deve continuar a fazer isso nessa partida. Por outro lado, a equipe dos Panthers precisa passar muito a bola. A gente viu nessa última semana como a equipe dos Colts é frágil em relação à sua secundária, então o ataque aéreo dos Panthers deve aparecer bem nesse jogo. Pensando nisso, as grandes escolhas para a partida são o Marlon Mack pela equipe dos Colts, além do Zach Pascal, principalmente se o T.Y. Hilton jogar limitado, e o DJ Moore pela equipe dos Panthers. Além disso, o Christian McCaffrey, claro, unanimidade em qualquer rodada, independente do adversário, um jogador que tem que ser escalado em todos os momentos. Outras boas opções são o Nyheim Hines e o Curtis Samuel. Escolhas não tão seguras aí tem o Jacob Brissett, que é um cara que não deve passar tanto a bola pelo plano de jogo, o Greg Olsen e o Jack Doyle, que acabou decepcionando na última semana. Pois é, o Jack Doyle era uma expectativa boa para salvar times aí, mas não apareceu. Uma coisa interessante desse jogo é que o plano de jogo para o Carolina Panthers, se ele realmente fica um pouco atrás, você vai poder apostar bem no Curtis Samuel e no DJ Moore e vão ser uma boa opção para a final. Fiquem de olho aí que esses jogadores devem pontuar. O problema é que você não sabe quem vai pontuar mais que o outro. Geralmente eles dividem, mas quando divide também não é tão bom porque o cara não produz todo aquele potencial que podia dar. Paciência, eles devem produzir bem. Vamos lá para Baltimore Ravens, outro jogo de divisão contra o Cleveland Browns.
Uma partida que coloca um favoritismo aí de 10 pontos os Ravens, que é absolutamente justificável. A equipe dos Ravens é uma das melhores da NFL nesse ano, se não for a melhor. E os Browns seguem oscilando, vem de derrota e continuam tendo muitos problemas. Pelos Ravens, é aquela velha máxima da equipe que o DNA dos Ravens é correr com a bola. Seja com o Lamar Jackson, com o Mark Ingram, com quem for. É a equipe que vai continuar correndo muito com a bola. E quando precisar, o Lamar Jackson solta o braço. Pela equipe dos Browns, tentar ser criativo, passar muito a bola, principalmente porque os Browns devem estar atrás do placar durante grande parte da partida, que pode acabar favorecendo em termos de fantasy alguns de seus alvos. Vamos ver se alguém consegue fazer o que o Crowder fez na semana passada, foi aparecer bastante com recepções e com TDs. Sobre as melhores escolhas para a partida, a gente tem o Mark Ingram, Marquise Brown e Mark Andrews pela equipe dos Ravens, o trio aí ofensivo da equipe que é alimentado por Lamar Jackson, e o Jeff Landry na equipe dos Browns, principalmente pensando na quantidade de recepções que ele deve ter. Em ligas PPR, seu valor aumenta. Além desses todos, o Lamar Jackson, claro, é um cara que tem que ser sempre escalado, e o Nick Chubb, um dos bons, ótimos running backs da NFL nesse ano, na verdade, um cara que vem produzindo consistentemente e que deve ajudar muita gente por aí mesmo nesse confronto complicadíssimo. Outras escolhas, essas mais complicadas, são o Baker Mayfield, o Odell e o Karen Hunt pela equipe dos Browns. Em relação aos Ravens, tem o Willis Snead e o Gus Edwards como caras que não tem tanto piso de pontuação, não tem tanta garantia que eles vão aparecer bem. Pois é, um jogador que ainda deve produzir alguma coisa aí pode ser o Karen Hunt, apesar da defesa do Ravens ser muito forte contra o jogo corrido, o Karen Hunt tem sido um jogador versátil e quando o time está jogando com uma defesa muito forte, esses jogadores acabam sendo uma válvula de escape e isso é bom pro fantasy. Vai ficar de olho porque o Nick Chubb é a melhor aposta, mas o Karen Hunt ainda pode produzir principalmente em PPR. E vamos para Jacksonville Jaguars versus Atlanta Falcons. Uma partida que, na minha opinião, vai ser bem interessante de assistir, bem divertida. Jacksonville e Falcons não brigam mais por muita coisa, então devem aí soltar a bola ofensivamente. Pela equipe dos Jaguars, principalmente colocar a bola no Gardner Minshew, para que ele tente buscar os seus principais alvos e consiga produzir. E os Falcons devem utilizar muito o Devonta Freeman, já que a defesa dos Jaguars cede 140 jardas por jogo para running backs, além de 7 first downs por partida. Então o Freeman deve ser muito utilizado, e quando for necessário, o Matt Ryan aparece e passa a bola, como a gente vê que está acontecendo nas últimas partidas da equipe dos Falcons. Sobre as grandes escolhas da partida, a gente tem na equipe dos Jaguars o Gardner Minshew, como a gente falou, o DJ Chark, que não jogou na semana passada por lesão, caso volte, é uma grande opção, e o Leonard Fournette, um jogador que vem sendo consistente nesse ano, vem jogando muito bem, pode aparecer novamente como uma boa escolha. Pela equipe dos Falcons, o Devonta Freeman é o grande destaque, mas a gente coloca também os olhos para Matt Ryan, Julio Jones e Austin Hooper. Outras escolhas para a partida são o Keelan Cole e o Chris Conley, que também aí está com uma lesão ao seu redor. Para as escolhas mais complicadas, o Russell Gage não vem mostrando qualquer consistência e o Ryquell Armstead pela equipe dos Jaguars. Prefiro não comentar desse jogo, que eu ainda tô com raiva do Matt Ryan, que me tirou da final de fantasy da liga mais antiga e ainda ganhou do meu 49ers. Então, Matt Ryan, eu já xinguei Matt Ryan enquanto você falava aqui de diversos nomes que são impublicáveis. Vamos adiante. Oakland Raiders versus Los Angeles Chargers. Mais um duelo de duas equipes que já não brigam mais por muita coisa na temporada, é um duelo divisional, então tem alguma rivalidade aí, o que deve trazer algum tempero para a partida. Pelos Chargers, tentar utilizar o jogo aéreo, já que a equipe dos Raiders é bem favorável para quarterback adversário, são quase 270 jardas por jogo e mais de 2 TDs por partida, então já adiantando aqui as grandes opções para a partida pela equipe dos Chargers, Keenan Allen, Hunter Henry e o próprio Philip Rivers, e pela equipe dos Raiders, assim, os Raiders estão numa fase muito complicada, né? Então a equipe precisa ter um pouco mais de paciência, precisa passar a bola com inteligência, o Derek Carr precisa ser um pouco mais consistente para que a equipe consiga avançar na partida. Não deve ter vida fácil aí o Carr. Pela equipe dos Raiders, então, a grande escolha é o Josh Jacobs pelo seu piso de pontuação. Um cara que esse sim é consistente, não depende muito aí do Derek Carr e que deve conseguir produzir bem. Outras escolhas interessantes são o Mike Williams e o Melvin Gordon na equipe dos Chargers, além de Austin Eckler, claro, um jogador que vem jogando muito bem. E o Terrell Williams, segundo o alvo da equipe dos Raiders, né? Ele fica atrás do Darren Waller, que é o principal jogador da equipe. Vamos ver se a lei do ex vai funcionar. Até hoje nunca falhou, então eu apostaria aí num TDzinho do Terrell Williams contra a sua ex-equipe. As escolhas ruins para a partida, a gente coloca aqui o Derek Carr, como nós falamos, deve ter vida difícil, e o DeAndre Washington, que com a volta de Josh Jacobs, vê o seu valor muito diminuído.
Pois é, o Darren Waller já teve um jogo bem difícil no primeiro jogo que eles se enfrentaram. Assisti esse jogo ao vivo lá, não lá em loco, mas na hora que passou. E o Darren Waller aí para a final de Fantasy tá bem complicado a gente pensar que ele pode produzir. O time muda, né? Muda se tá fora ou dentro de casa, então vamos ver como é que vai produzir. O Josh Jacobs foi um jogador que produziu no primeiro jogo e a tendência sempre sugere que se repita um pouco aí esses planos de jogo, né? Então é ficar atento ao Josh Jacobs, deve ser uma boa opção. Keenan Allen, Philip Rivers, bora ver se esse ataque do Chargers acorda. Times que ainda precisam acordar, Detroit Lions e Denver Broncos, né? Detroit Lions jogando como nunca, perdendo como sempre, como a gente já disse aqui, enfrentam o Denver Broncos. É uma partida que não tem lá muita graça pra quem tá olhando só pra NFL, mas que pro Fantasy traz alguns bons nomes pra gente. O favoritismo aí tá do lado dos Broncos e a equipe precisa principalmente passar a bola. A defesa dos Lions cede quase 300 jardas por jogo pros quarterbacks adversários, então a defesa é absolutamente favorável para o jogo aéreo. Então os Broncos devem soltar o braço aí, o Drew Lock deve conseguir passar bastante a bola e também com muita eficiência. Pelos Lions, também tentar passar a bola, o jogo corrido da equipe sem o Kerryon Johnson não está acontecendo, então tentar passar a bola aí com o David Blau, principalmente pro Kenny Golladay, e esperar que os seus recebedores consigam jardas após a recepção. Olhando para as grandes opções da partida, temos os já citados Drew Lock de um lado e Kenny Golladay do outro, mas também o Philip Lindsay, o running back dos Broncos, que está jogando muito bem, um cara que também recebe passes, e o próprio Courtland Sutton, que já mostrou nessa temporada que tem um teto altíssimo e pode produzir e explodir a qualquer momento. Outras escolhas que são mais gerais, a gente tem o running back dos Lions, seja o Edge Hill, seja a Bo Scarborough, e o Royce Freeman pela equipe dos Broncos. As escolhas que já estão ali num patamar mais complicado, com mais risco, estão o David Blau e o Daniel Amendola pela equipe dos Lions e o Noah Fant pela equipe dos Broncos. Pois é, Matheusinho, é um jogo que promete ser muito bom pro Fantasy. Para quem tem esses jogadores aí pra final, botar o Philip Lindsay, o Courtland Sutton, o Kenny Golladay, o Drew Lock deve aparecer também aí de novo. Então, vamos ver mais pro Fantasy, parece um bom jogo. E vamos lá, se Rui fala dos gatinhos indomáveis, a gente tem os passarinhos agora, né? Os pardaizinhos, os pardais Arizona Cardinals versus as galinhas do mar, Seattle Seahawks, em homenagem a meus amigos Alan Beanes e Suede Avaz. Eu senti uma leve cutucada aí nos Hawks. As galinhas do mar, mas as galinhas do mar. Falou um pouquinho aí, viu? Quem é 49ers tem raiva até agora daquela bola que o de Richard Sherman tirou da mão do Crabtree numa final de conferência aí anos atrás e vai chamar de galinha do mar. Respeitando a torcida do Seahawks, eu gosto muito de vocês, né? Mas a gente tem aqui nosso clubismo e é brincadeira, galera. Vamos lá, Arizona Cardinals e Seattle Seahawks. Pois é, uma partida que deve ser bem animada. O over-under tá aí na linha dos 50 pontos. Um favoritismo bem interessante para os Seahawks em 9 pontos. E deve ser isso. Os Hawks devem principalmente passar a bola, aproveitar que a defesa dos Cardinals é muito favorável para o jogo aéreo. São 290 jardas por partida que eles cedem. Então o Russell Wilson deve conseguir soltar o braço. E quando precisar, quando puder, correr também para tentar cansar a defesa adversária. Pelos Cardinals, que devem estar atrás do placar durante grande parte da partida, o Kyler Murray vai ser uma boa opção. Ele é um cara que já mostrou que tem talento, que pode passar muito a bola, e a defesa dos Hawks costuma facilitar a vida dos QBs. Sobre as grandes escolhas da partida, a gente tem então o Russell Wilson e o Tyler Lockett no ataque do Seattle Seahawks, além do Chris Carson, que deve aparecer, principalmente pelas oportunidades de TD que deve ter. E por outro lado, na equipe dos Cardinals, a gente não pode deixar de falar do Kenyan Drake, ele que machucou aí o presida Caio Ribeiro com 4 TDs na semana passada, um jogador que mostrou ter um teto absurdo. Vamos ver o que ele consegue fazer essa semana. Além dele, também temos o Christian Kirk como uma grande opção no jogo aéreo da equipe dos Cardinals. Outras boas opções são Larry Fitzgerald, Jacob Hollister, DK Metcalf e o próprio Kyler Murray. Em relação às escolhas ruins, CJ Prosise é um cara que não mostrou nada mesmo com a ausência do Rashad Penny, e o David Johnson, infelizmente, é muito triste falar isso, mas é um cara que vem perdendo espaço, já não é mais aquele running back que a gente viu alguns anos atrás.
Pois é, Mateuzinho, o Kenyan Drake deve ajudar muito a final aí de Fantasy, viu, velho? Quem tem Kenyan Drake, esse jogo ainda é favorável dele produzir bastante. Eu acho que ele não vai produzir 4 TDs, né? Miserável. Podia ter feito menos 2 TDs que eu ganhava minha partida. Podia ter ficado com 2. Oh, miserável. Mas vamos lá, Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles. Aí é o grande confronto da NFC East pela liderança. Vamos ver aí quem vai ganhar a divisão que ninguém quer vencer, né? Duas equipes que estão oscilando o tempo todo, é uma verdadeira montanha-russa aí. Cowboys e Eagles já demonstraram grandes momentos da temporada, mas também já passaram vergonha. Vamos ver o que é que vai acontecer. As linhas colocam um levíssimo favoritismo de 2,5 pontos para os Cowboys e um over-under girando ali em torno dos 46 pontos. E quando a gente olha para as opções dessa partida, pelos Cowboys as melhores escolhas são a Amari Cooper, foi mal na semana passada, mas é o principal wide receiver da equipe dos Cowboys, é um cara que tem um teto gigantesco, pode aparecer em qualquer momento, e o Ezekiel Elliott, que mesmo tendo um confronto desfavorável contra a boa defesa dos Eagles, é um cara extremamente talentoso, que toca na bola muitas vezes durante a partida e tem alta possibilidade de TDs. Pelos Eagles, por outro lado, a gente tem o Miles Sanders, principal running back aí da equipe, como a grande válvula de escape para que esse time consiga produzir. Sobre escolhas gerais, Michael Gallup se destaca na equipe dos Cowboys e Zach Ertz vem como um destaque pela equipe dos Eagles. Outras escolhas são Nelson Agholor, e aí vem entre o DJ Assag-Whiteside, que deve ter algum volume pela ausência do Alshon Jeffrey, mas que não vem correspondendo para nada. Jason Witten pela equipe dos Cowboys. Dak Prescott é um jogador que já mostrou grandes momentos na temporada, mas que não tem um jogo tão favorável, deve ser muito pressionado, vamos ver o que é que ele consegue produzir. E o Carson Wentz não dá, é um cara que está sofrendo muitos fumbles, na verdade desde que entrou na NFL, e que aí deve ter problemas contra essa defesa dos Cowboys. Pois é, um jogo incerto na vida real e no fantasy. Então, bora ver. Eu acho que uma boa opção é o Miles Sanders produzir como produziu. Teve um TD lindo dele, né? Filmado, o pessoal filmou de trás, assim, ele correndo ali no fim da endzone. Muito legal. Então, bora ver se Miles Sanders consegue corresponder nesse jogo. Espero que sim. Eu tenho ele numa das minhas finais. Tomara que ele consiga produzir bem novamente. Ele foi realmente muito bem na semana passada, fez 2 TDs e tá mostrando que é o principal talento desse backfield. Eu tenho uma liga aqui que eu tinha Miles Sanders, Chris Carson e Saquon Barkley. Eu botei Saquon Barkley e Chris Carson para jogar no jogo passado. E mesmo assim, Miles Sanders ainda fez mais pontos. Quanto de sofrência? Não, que sofrência, pô. Foi bom. Então os 3 estavam produzindo, que é isso? Tá bom. Esse é um problema bom, né? Não tem muita opção legal. Esse é um problema bom, verdade. Só faltava ter Kenyan Drake aí essa semana. Mas vamos lá. Sunday Night Football, Kansas City Chiefs versus Chicago Bears. Um jogo de um grande ataque, enfrentando uma boa defesa, que é a dos Bears. Para os Chiefs, ter o Mahomes é um alívio, um cara que produziu muito bem semana passada, mesmo na neve. Então, um cara que a gente confia sempre. E também tentar correr com a bola, desde que os Bears sofreram com a lesão do Akiem Hicks. É uma equipe que piorou contra o jogo corrido, então isso pode facilitar a vida dos Chiefs nesse sentido. Sobre os Bears, é tentar utilizar seus running backs. O Montgomery correndo e o Terry Cohen recebendo passes mais curtos e ganhando jardas após a recepção. Pensando em todo o cenário da partida, a gente tem como as melhores escolhas o LeSean McCoy, pela equipe dos Chiefs, e o próprio Patrick Mahomes. Do outro lado, nos Bears, o David Montgomery se destaca como um jogador que deve tocar bastante na bola e conseguirá produzir. Outras escolhas gerais, a gente tem a dupla Travis Kelce e Tyreek Hill, são caras que você não deixa no banco nunca. E pela equipe dos Bears, a dupla também Allen Robinson e Tyreek Cohen, o wide receiver principal da equipe e o running back que recebe passes, que também devem aparecer bem, são jogadores que costumam tocar bastante na bola durante os jogos. Outras escolhas já não tão boas, escolhas que estão aí entre as piores são o Mitchell Trubisky, um cara que a gente não consegue confiar, e o Taylor Gabriel, isso pelo lado dos Bears. E pelo lado dos Chiefs, o Mecole Hardman, que é um cara que depende de big plays para ir bem. A gente não sabe, ele é um cara que não é consistente. E o Damian Williams, que tá perdendo um pouquinho de espaço pro LeSean McCoy. Pois é, um jogo interessante para o Sunday Night, né? Então a gente vai ter 2 times que prometem fazer um jogo legal. Se o Mestineg conseguir encaixar o jogo, eu acho que o ataque do ano passado foi mais versátil, foi mais interessante do que esse ano, mas ainda é um time que de vez em quando aparece, tá que nem o Atlanta Falcons, né? Então bora ver se esses jogadores conseguem aparecer também nessa partida. O David Montgomery deve continuar com uma boa opção de flex que nunca produz quando você precisa, mas tudo bem. E vamos lá, outro jogo muito interessante para o Monday Night Football, muita guerra aí. Green Bay Packers enfrenta o Minnesota Vikings.
É isso aí. E um jogo que envolve alguns skill players muito importantes pro Fantasy, né? Tem Aaron Jones, Dalvin Cook, Davante Adams. A gente vai falar um pouquinho dele daqui Verdade. a pouco. Então, finalizando aí as ligas, vai ser a chave de ouro, né, das finais. Eu, por exemplo, tenho o Dalvin Cook numa das minhas finais, espero que ele jogue. Então, vai ser um jogo muito legal pra quem tá na final de Fantasy, porque certamente vai ter alguém pra torcer aí nessa partida. Um jogo que deve ser muito, muito bom, um duelo divisional praticamente valendo vaga nos playoffs, né? Uma partida importantíssima pro destino das duas equipes. Pelo lado dos Packers, olhando para o plano de jogo, é tentar explorar a secundária da equipe dos Vikings, que por mais que seja uma unidade talentosa, oscilou em alguns momentos da temporada, e para os Vikings tentar investir bastante no jogo corrido. A defesa dos Packers cedeu mais de 100 jardas em 9 dos 14 jogos na temporada, então pode ser um bom caminho aí para a equipe dos Vikings tentar estabelecer esse jogo corrido, até para abrir caminho para o passe, né? Quando a defesa cola no box, o play action entra em ação e o Kirk Cousins começa a soltar o braço. Sobre as grandes escolhas da partida, a gente tem, pela equipe dos Vikings, o Dalvin Cook, ele que sofreu uma lesão no jogo passado, então fiquem atentos aí para saber como é que ele tá. E o Stephon Diggs, um jogador que já demonstrou ter um teto de pontuação muito interessante. E pela equipe dos Packers, a gente tem o Davante Adams como principal nome, um cara que a gente sabe do talento que tem, não vem fazendo tantos TDs, fez um na semana passada que alegrou a gente aí numa quarta descida, uma jogada até improvável. Vamos ver se ele consegue repetir a dose nessa semana. Outras boas escolhas mais gerais, a gente tem o Aaron Jones, não produziu tantas jardas no jogo passado, mas fez 2 TDs. Enquanto ele fizer os 3 TDs, ele vai estar ajudando a gente. Então essa é a esperança. Além dele, o Allen Lazard é um cara que pode aparecer aí pelos Packers, principalmente se a equipe ficar atrás do placar em algum momento da partida. E o Jamal Williams, o running back 2 da equipe dos Packers, mesmo com o Aaron Jones produzindo e roubando os TDs, o Jamal vem conseguindo fazer alguns bons jogos numa liga maior, ele pode aparecer. Nos Vikings, a gente tem o Kyle Rudolph como um jogador que, pelas lesões que o Adam Thielen vem sofrendo, tenha visto um aumento no seu volume, tem recebido muitas bolas na red zone, pode aparecer bem. E o Alexander Mattison, o running back calouro da equipe dos Vikings, que se o Cook não jogar, vai ser um cara, olha, uma aposta muito interessante pra semana. Eu tenho o Dalvin Cook, como eu falei, numa de minhas ligas, e eu tenho o Mattison também nessa liga. Então eu tô com o Cuff aí só esperando pra saber quem é que eu vou utilizar. Escolhas mais complicadas pra partida, a gente tem 2 nomes muito famosos, mas que podem não entregar o que a gente espera. O Aaron Rodgers, pela equipe dos Packers, e o Adam Thielen, que vem lutando aí contra lesões, pela equipe dos Vikings. Pois é, Matheus, eu vou lhe dar uma dica massa de fantasy agora, viu? Pode ser a sua final aí. Opa! Se você está com Dalvin Cook e Alexander Mattison, vá na sua waiver wire e pegue Mike Boone, meu filho. Viu? Porque foi ele que fez 2 TDs nesse último jogo, enquanto os outros 2 estavam machucados. Então, é verdade. Se nenhum dos 2 jogarem, Mike Boone deve jogar num time que está utilizando muito jogo corrido. Por mais que eles a partida é muito favorável para usar o jogo corrido, né? Pois é, Green Bay Packers. Então, se você tem os 2, corra atrás do terceiro aí para garantir que você tem alguém desse backfield para jogar para você. Tá certo? Tá anotado, viu? Pois é, Mateuzinho. E eu vou lhe dizer onde é que eu peguei essa dica. Na waiver wire do BRF Futebol, do Matheus Mendes. É isso. Olha aí, só, galera. Com certeza já tá na sua waiver wire. Tá sim. Ele e alguns outros nomes interessantes aí para vocês ficarem ligados. Como eu disse mais cedo, o Chris Godwin se machucou, então o corpo de wide de Tampa vai se adaptar. Alguns outros nomes aí também interessantes para vocês ficarem de olho. Beleza, Mateuzinho. E com essa a gente vai finalizando mais um BR Futebol, o BR Futebol mais importante da temporada sobre as finais do Fantasy. Todo mundo que já está na sua final está aí em polvorosa, tem gente que está em mais de uma final, vai ter que arrumar o time, torcer para um jogador, torcer para o outro. Deve estar muito emocionante. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês nessa temporada. Eu sou o Caio Ribeiro do BRF Futebol. A gente está no Twitter e no Instagram com BRF Futebol, o @BRF Futebol, né? E estamos também com o podcast. Eu vou dar um abraço aqui no Matheus Mendes. E aí, Mateuzinho, um grande abraço. Abraço, presida. Muito boa sorte para nós nessas nossas finais desse final de semana. Pois eu quero que a galera diga aí como é que foram seus resultados. Falem com a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente tá aí em todos os lugares para ouvir vocês e ajudar a tirar dúvidas até o último momento antes das partidas. Pois é, as publicações estão todas aí no BRF Futebol. Tem um guia da semana com todas as nossas publicações para te ajudar
sai até sexta, sábado, ainda dá para arrumar. Desde quinta a gente vai produzindo para o jogo de quinta também. Fiquem de olho, se arrumem para suas finais de fantasy. Boa sorte para todo mundo, boa sorte, Mateuzinho, boa sorte para mim também, que a gente joga com coração. Um grande abraço. Abraço.